Bom dia a todos. Agora é Gênesis capítulo 17 e capítulo 18, que vai falar ali no capítulo 17 sobre a mudança dos nomes de Abraão, né? De Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. E ali também no capítulo 17 também vai falar sobre a prática da circuncisão, né? Então, o que temos? O Senhor, né, prometeu uma descendência extraordinária a Abraão, e nesse momento, Abrão, nesse momento, depois dessa promessa, o nome de Abrão passou a ser Abraão, né? Foi isso que aconteceu nesse momento ali. E ele disse que iria fazer uma aliança com o povo, uma aliança com ele e a sua descendência, né? E tal aliança foi a circuncisão. O Senhor pediu para que todo homem de qualquer que vier da descendência dele, todo macho que passar a existir, mesmo que seja servo ou escravo, deveria ser circuncidado. Eu não tenho certeza se é todo macho ou se é especificamente a descendência de Abraão. Então eu não vou colocar isso como algo que é verídico, porque eu posso estar errado, tá? Então eu não tenho certeza disso, mas que eu tenho certeza que a descendência de Abraão e o pessoal ali, né, que convivia, os escravos, todo mundo ali, todos os homens, está incluída. Isso sim, porque a Bíblia diz isso. Ok, então agora temos ali Abraão e o nome de Sarai foi passado para Sara depois que Deus também falou que a mulher de Abraão passaria a ter um filho, sendo estéril, né? E Abraão se riu de Deus, questionando, né? Não entendendo por causa da sua velhice. Se eu não me engano, anteriormente também foi mencionado que a Sarai ela era estéril, né? Deus confirmou e disse exatamente isso. Isso vai acontecer, a sua mulher, ela vai ter um filho, que se eu não me engano se chama Isaac, e o outro se chama Ismael, né? O que já foi nascido de Agar. Ok, então eles praticam a circuncisão, Abraão obedece o Senhor nesse quesito, certo? Eles praticam a circuncisão em todo macho, né, de sua parentela, de sua descendência ali, seu filho também, se eu não me engano, Ismael pratica no mesmo dia que seu pai, né? E agora, no próximo capítulo, que se eu não me engano é o capítulo 18, falaremos sobre os 3 anjos que apareceram na frente da tenda, na casa lá de Sara e Abraão, onde eles habitavam, né? Abraão estava lá sentado tranquilamente e ele levou seus olhos e viu, opa, tem 3 anjos aqui, tem 3 homens que apareceram aqui. O Senhor colocou eles aqui na minha frente. Ele agilizou, apressou sua mulher para que pudessem receber eles com gentileza. Ele falou para eles esperarem numa árvore lá. Ele foi lá e deu um novilho, pediu um novilho para um novilho bom, né, para um senhor lá, eu esqueci o nome dele. A mulher fazer alguma comida, né, para receber eles bem, né, tratar eles com ali, gentileza, né, com cortesia, e assim foi feito, né? Eles fizeram ali, deram para eles comerem, né? Depois disso, os anjos disseram a Abraão que daqui a um ano, um deles, ou todos eles, acho que era um deles, voltaria, e esse anjo falou que eles teriam um filho,
ele prometeu, vocês terão um filho. E a Sarah escutou, eu estava na casa, ela escutou, e ela se riu no interior, ou não sei, talvez. Ela se riu, ela achou engraçado pelo fato deles serem velhos. E ela fala a expressão, terei eu ainda prazer, né? Assim, né? Na idade que fala, se não me engano, algo assim, né? Ela questiona ali, e Deus fala com Sarah, um dos anjos, né? E diz, perdão, não sei se é um dos anjos também, estou falando de maneira da minha cabeça, não tenho certeza se foi um anjo que estava lá especificamente, mas eu deduzo que tenha sido um anjo que estava lá, que disse para ela, por acaso há coisa demasiadamente difícil para Deus? Porque, não, obviamente não, né? É uma pergunta retórica. Então, assim, né? Ela fica, opa, né? Depois Deus pergunta se ela se riu e ela diz que não, porque ela ficou meio, né? Envergonhada com a situação. E depois disso, a gente vai falar no finalzinho que é sobre Sodoma e Gomorra, que Deus decide estar chateado com Sodoma e Gomorra por causa do pecado que está se agravando muito. E ele menciona que ele não vai, acho que não vai incluir Abraão. Ele coloca ele demonstra um afeto por Abraão e sua descendência ali no capítulo de uma forma que eu não compreendi inteiramente. Mas foi isso que eu entendi, né? Com as palavras eu senti que ele demonstrou um afeto, mas eu não entendi a relação disso com Sodoma e Gomorra. Mas ok. Então é aquela parte em que acho que os anjos vão lá. Não tenho certeza se os anjos vão lá. Então não vou colocar isso aqui. Mas eu sei que Abraão continua, a Bíblia fala que ele continua na presença do Senhor. Aí ele faz o questionamento, né? Porque Deus falou que destruirá Sodoma e Gomorra. E ele iria lá ver, lembrei, ele iria lá ver se era o que eles estavam clamando a Deus, que ele ouvia, Deus ouviu o clamor, algo assim. Deixa eu ver se eu consigo ver rapidamente, porque eu não gosto muito de falar coisa assim. Isso é o clamor. Eles clamaram a Deus. O clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado. Se tem agravado muito, exatamente. Ok. Então aí Abraão fica na presença de Deus, né? Ele fica na presença ali. E com isso, né? Com Abraão na presença de Deus, ele questiona Deus naquele momento, né? E ele fala, por acaso se houvesse justos ali, houvesse um justo, o Senhor destruiria a cidade? Não é? E ele ousadamente, né, questiona isso a Deus. E ele começa e repete essa pergunta fazendo subtrações ali. Ele pergunta, com 50 homens, se o Senhor me permitir, eu sou apenas pó e cinzas, com 50 homens, o Senhor destruiria a cidade de Sodoma? Se houvessem 50 homens justos naquela cidade, e todos os outros não forem justos, se houvessem apenas 50, o Senhor diz, não, eu não destruirei por amor aos 50.
Ele começa a diminuir. E se por acaso, eu ousadamente pergunto ao Senhor, e se por acaso com 45 homens, o Senhor destruiria a cidade de Sodoma? Deus responde, não, eu não destruirei por amor aos 45. E assim é a resposta de Deus em todas as perguntas. Ele pergunta de 50, 45, 30, 20, 10, se não me engano. Depois ele cansa e percebe que a resposta já está bem mais do que clara.